venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Um casal sueco estava visitando a Itália. Eles estavam nas férias dos seus sonhos e planejaram fazer um tour pela Itália. Um dos lugares que com certeza eles queriam ver eram as cavernas marinhas da Gruta Azul na ilha de Capri. Infelizmente para o casal, ao digitarem no local no GPS, eles digitaram a cidade Carpi ao invés da ilha de Capri. E como há uma cidade na Itália com esse nome, o GPS levou-os a Carpi e não à ilha de Capri. Quando eles chegaram a perguntar sobre as cavernas marinhas da Gruta Azul, o escritório do turismo local informou que eles estavam a cerca de 400 milhas ou 640 quilómetros fora do curso. Na verdade, o GPS não poderia tê-los levado lá por terra porque Capri é uma ilha. Este casal foi parar no lugar errado, porque eles estavam seguindo as direções erradas. Amigos, fico espantado ao pensar de que estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas podem estar seguindo as direções erradas na vida. Eu acredito que a Bíblia é o único guia e verdadeiro mapa do caminho. Como você bem sabe, o título deste programa é Está Escrito. Como falamos semanas após semana, eu pressuponho que você também acredite que este livro seja verdadeiro e preciso, a Palavra de Deus. É o fundamento mais básico e fundamental que cada cristão deve ter. No entanto, como muitos de nós operamos sobre esta importante pressuposição, pergunto-me se muitos de nós tomamos como certo de que a Bíblia é a Palavra de Deus e que o que nós encontramos nela é verdade. Agora, antes que alguns de vocês derem um salto e discordarem de que estão fazendo uma suposição, eu gostaria que você ponderasse com muito cuidado se você realmente tem lidado com o conceito da autenticidade da Bíblia. Muitos de nós proclamamos uma verdade profunda. Porém, eu me pergunto se nós já tratamos com o princípio fundamental da confiabilidade da Bíblia. A questão é, na realidade, você já colocou sua fé em algo que realmente vale a pena? Eu devo dizer-vos, amigos, como eu tenho lido e estudado a Palavra de Deus, o meu coração dói por aqueles que não acreditam na Bíblia. O mais alarmante para mim é que o número de cristãos que acreditam apenas em partes das Escrituras ou em nenhuma delas absolutamente. Na verdade, existem muitas pessoas hoje que vão perguntar: você não vai dizer que você realmente acredita em tudo o que está na Bíblia? As tendências são assustadoras. Desde 1991, aqueles que frequentam a igreja em uma base semanal representa apenas 20% da população. Ao longo dos últimos 20 anos, a frequência regular à igreja tem estado em declínio. 12% dos que se declaram cristãos já não acreditam que a Bíblia seja totalmente correta em todos os seus ensinamentos. 12% de todos os americanos acreditam que o nome da esposa de Noé era Joana d'Arc. Apenas 51% das mulheres americanas e 36% dos homens norte-americanos acreditam que a Bíblia é totalmente precisa em todos os seus ensinamentos. Em uma pesquisa recente, com 100 pessoas, foi perguntado a elas: por que as pessoas não acreditam na Bíblia? Aqui estão as 5 principais respostas. Número 5. A Bíblia só é um monte de histórias. 4. Foi apenas escrita por homens. Número 3.
eu sou a minha própria fonte de verdade. A segunda, obsoleta e irrelevante é a Bíblia para o mundo de hoje. E a primeira razão porque as pessoas não creem na Bíblia é a seguinte: ela está cheia de contradições. Devo dizer-lhes inequivocamente que nenhuma dessas acusações são verdadeiras. Eu acredito na Bíblia e eu acredito que as evidências da sua veracidade são avassaladoras, que a maioria das pessoas, ao reconhecer essas evidências, vão acreditar. Primeiro de tudo, há a evidência interna. A Bíblia apresenta-se através de vários textos que atestam o facto de que ela é verdadeira e irá durar para sempre. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Um testemunho claro que ela irá durar para sempre. Mais à frente, em Isaías 55, versículos 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tomam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a envia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer coisas incríveis nas pessoas que a lerem. A Bíblia continua a dizer o seguinte no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 88 e 91. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que tu ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. No céu não há nenhuma questão de exatidão ou veracidade da palavra de Deus. É uma questão resolvida e eu espero que ao longo dos próximos momentos ela também seja resolvida em sua mente. Em Mateus 5,18, lemos as palavras do próprio Cristo. Mateus 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A frase um jota ou um til é uma referência para a menor letra hebraica e ao menor sinal diacrítico que serve para nasalar as vogais. Aqui Jesus está nos dizendo que a palavra de Deus sempre foi e será sempre a mesma. E novamente Jesus fala em Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ao longo do tempo, muitos tentaram destruir este livro, mas ninguém foi bem-sucedido em fazê-lo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Estas palavras não são apenas palavras de algum autor aleatório. Elas são santas e inspiradas palavras de Deus. Essa palavra inspirada significa literalmente inspirada por Deus. É emocionante perceber e concluir e ter a certeza que estes são os próprios pensamentos de Deus para nós. Nós poderíamos continuar adiante com muitos outros textos da Bíblia, mas amigos, a evidência bíblica interna indica que a palavra de Deus é verdadeira e vai durar para sempre. E quanto à evidência externa? Será que ela dá crédito para o registro bíblico? Primeiro vamos falar sobre a distribuição da Bíblia. Foi completamente traduzido em mais de 530 idiomas. Ele foi parcialmente traduzido
para mais de 2.800 idiomas. Há pessoas que viajaram para as partes mais remotas do mundo e aprenderam a língua do povo com o único propósito de ter a Bíblia traduzida para esse idioma. A Sociedade Bíblica Britânica, 30 anos atrás, imprimia uma Bíblia a cada 30 segundos. Isto representa 20 Bíblias por minuto, 1.200 Bíblias por hora e 28.800 Bíblias por dia. Isto é apenas uma sociedade bíblica e há várias outras sociedades bíblicas ao redor do mundo. No ano de 2012, somente os Gideons Internacionais distribuíram mais de 80 milhões de exemplares da Bíblia. A Bíblia é ainda um best-seller de todos os tempos, com mais de 6 milhões de cópias vendidas por ano. Mesmo assim, alguns poderiam dizer que isto não significa uma grande coisa. Você quer saber qual é o segundo livro da lista dos mais vendidos? É As Citações do Presidente Mao Tse-tung, mais conhecido como o Livro Vermelho, com mais de 90 milhões de cópias vendidas. Agora, quando você entra na casa dos milhões e bilhões, é muito difícil de entender. Deixe-me dividir em uma estatística mais simples. A Bíblia vende 600% mais do que o livro número 2, o Livro Vermelho. Para cada 6 Bíblias vendidas, uma pessoa compra uma cópia do Livro Vermelho. A Bíblia tem influenciado mais escritos de qualquer outro livro. Houve mais escritos sobre temas bíblicos de teologia, enologia, léxicos, dicionários, comentários e concordâncias de que qualquer outro material de estudo. Mais uma vez, eu podia ir adiante, mas vamos passar para o facto de que a Bíblia tem sobrevivido ao teste do tempo. Primeiro de tudo, devemos considerar o número de manuscritos que existem. A Bíblia, quando foi copiada há muito tempo, não foi copiada com máquinas copiadoras ou com máquinas de impressão como temos hoje. Em vez disso, ela foi copiada à mão. Essas cópias manuscritas são conhecidas como manuscritos. À medida que os escrivães, arqueólogos, progrediam anos após anos, mais e mais manuscritos foram encontrados. Hoje temos mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento e mais de 10.000 em latim e 9.300 cópias antigas, que conta a enorme quantia de mais de 24.000 manuscritos. Na área da literatura antiga, deixa-me dizer-lhe o que isso significa. A Bíblia domina a cena. A Bíblia ocupa o primeiro lugar entre todos os pedaços de literatura antiga no número de manuscritos. Só para se ter uma ideia, o número 2 da lista de manuscritos é de autoria de um antigo poeta grego, pelo nome de Homero. Esse livro é intitulado A Ilíada. Como eu já disse, é o número 2 com 647 manuscritos. Apenas para que tenhamos a imagem completa, a Bíblia está em primeiro com 24.000 manuscritos. Tão poderosa é esta evidência da autenticidade da Bíblia. Ouça o que o Sr. Sir Frederick Kenyon, ex-diretor principal bibliotecário do Museu Britânico, tem a dizer. O número de manuscritos do Novo Testamento é tão grande que é praticamente certo que a verdadeira leitura de cada passagem duvidosa é preservada em uma ou outra dessas antigas autoridades. Isto não pode ser dito de algum outro livro antigo do mundo. Os estudiosos estão convencidos que eles possuem substancialmente o texto verdadeiro dos principais escritores gregos e romanos, cujas obras chegaram até nós, de Sófocles, de Tucídides, de Cícero, de Virgílio. Ainda o nosso conhecimento depende de um mero punhado de manuscritos, enquanto que os manuscritos do Novo Testamento são contados por centenas e até milhares. Além de apenas o grande número de manuscritos,
vamos falar sobre a concordância desses manuscritos. Embora possamos ter uma enorme quantidade de manuscritos, se todos dizem coisas diferentes, qual então é o ponto certo? Hort, um estudioso do Novo Testamento grego, estima que qualquer variação substancial no texto é limitada a menos de 1/10 de 1% de todos os manuscritos. Vamos colocar isso em números. Dos 5.300 antigos manuscritos gregos, apenas 5 deles têm qualquer variações substanciais. Amigos, a evidência é clara. Este livro pode ser confiável. Mas o que falar sobre o Velho Testamento? Para muitos estudiosos bíblicos, esta tem sido uma área discordante por muitos anos. O manuscrito mais antigo que existe há muitos anos foi o texto Masorético, que data de 900 DC, ou 900 a.C. Aqueles que foram os maiores críticos da autenticidade da Bíblia usaram isto como a base do seu argumento. Na verdade, seus maiores ataques eram contra o livro de Isaías, especialmente o capítulo 53, que contém muitas das profecias que predizem a Jesus como Messias. Esses críticos diziam que ninguém poderia ter escrito isto antes de Jesus. Eles diziam isto por causa da precisão dos detalhes descritos. Eles concluíam que o capítulo 53 de Isaías devia ter sido escrito após o facto. Bem, um dia tudo isso mudou, quando um jovem pastor estava à procura de uma cabra perdida. Enquanto caminhava ao longo da bacia do Mar Morto, ele jogou pedras para dentro das cavernas, à procura dessa cabra. Como por um lance, ele ouviu um estrondo. Após a investigação, ele descobriu que tinha quebrado um pote de barro, que continha 7 pergaminhos nele. Isso levou à descoberta de mais uma década de escavação e o achado de mais de 40.000 manuscritos, muitos dos quais eram do Antigo Testamento, e muitos deles eram do livro de Isaías. Eles datavam para mais de 1000 anos mais velho que o texto masorético. Após investigar os manuscritos do Mar Morto, ouça o que eles encontraram. Em uma comparação de Isaías 53, eles descobriram que existiam 160 palavras contidas no texto. Dessas 160 palavras, a única diferença entre o texto masorético e o texto dos manuscritos do Mar Morto é de 17 letras. E dessas 17 letras, 10 delas possuem diferenças de ortografia comum. 4 têm diferenças de estilo e somente 3 letras mudam o significado de uma palavra, que é a palavra luz, o que não altera o sentido do texto. Você percebe o que isto significa? Por mais de 1000 anos de cópias manuscritas, as únicas diferenças eram de natureza estilística e ortográfica. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que o Antigo Testamento que temos hoje é exatamente como era quando foi escrito pelos antigos escritores do Antigo Testamento. Mais uma vez, deixe-me dar-lhe uma ideia de que isto realmente significa no estudo da literatura antiga. William Shakespeare, você já ouviu falar dele, certo? Suas obras são da década do ano 1500. Em um estudo dos manuscritos de William Shakespeare, não só existem diferenças de manuscrito, mas de capítulos inteiros se perderam de algumas ou outras obras. Eles não podem ser encontrados. Eles se perderam. Então, essas peças magníficas muitas vezes têm sofrido adaptações e influências de diretores modernos, porque há capítulos inteiros de suas obras que estão desaparecidos. Mas isto não é verdade de qualquer capítulo da Bíblia. Todos são autênticos e têm manuscritos para apoiar o seu texto. Agora, muito brevemente, vamos falar sobre a questão do tempo em relação aos manuscritos. O que vamos discutir é a diferença de tempo entre o evento e a escrita original,
e o manuscrito mais antigo, alguns dos quais a erudição moderna considera serem os mais confiáveis escritos antigos, são escritos tais como Antiguidades de Josefo. Este volume registra eventos que ocorreram entre 200 AC e 65 DC. Ele foi escrito em 95 DC e o manuscrito mais antigo é do ano 1050 AD. Isto é quase uma diferença de 1000 anos no tempo entre o momento da escrita real e o manuscrito mais antigo. Muitas outras obras antigas variam numa diferença de 700 a 1500 anos. E a respeito da Bíblia? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são estimados terem sido escritos entre 50 e 65 DC, ou depois de Cristo. E há manuscritos que foram datados entre 80 e 150 AD. Amigos, estamos falando de um extraordinário pequeno espaço de tempo. No estudo da literatura antiga, isto é absolutamente espantoso. Amigos, ouçam mais uma vez Sir Frederick Kenyon, no seu livro A Bíblia e a Arqueologia. O intervalo, então, entre as datas da composição original e a mais antiga evidência existente se torna tão pequena que chega a ser, de facto, insignificante. E a última base para qualquer dúvida de que as Sagradas Escrituras chegaram até nós, substancialmente, como foram escritas, foi agora removido. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser consideradas finalmente estabelecidas. A evidência arqueológica é uma outra demonstração da confiabilidade da Bíblia. Uma crítica a respeito da Bíblia e do que muitos têm argumentado é que Moisés não poderia ter escrito Gênesis, Êxodos, Levíticos e Deuteronômio, porque os hebreus ainda não tinham desenvolvido um alfabeto sofisticado para a época. Os críticos argumentam que Moisés poderia ter escrito os livros em hieroglíficos e que em sua vida não teria tido tempo suficiente para fazê-lo. No entanto, a descoberta dos tablets de Ebla e a pedra de Rosetta demonstram que, na época de Moisés, havia uma língua escrita e um sistema jurídico complexo. E depois há aqueles que argumentam que a Bíblia está cheia de contradições. Amigos, ouçam com muita atenção. Muitos argumentam que o Antigo e o Novo Testamento não estão de acordo e são contrários um ao outro. No entanto, um estudo acurado irá demonstrar que não são contrários. Eles são um desenvolvimento contínuo. Há histórias que parecem ser contraditórias uma à outra, como quando Jesus curou 2 homens cegos. De acordo com Marcos e Lucas, eram 2 homens, mas em Mateus só mencionam um homem cego. Ouça com muito cuidado. Para que uma contradição seja uma contradição de facto, 2 coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Será que é este o caso aqui? Será que ambos podem ser verdade? Podem ter acontecido ao mesmo tempo? Claro que podem. Por algum motivo, um homem cego era mais importante do que o outro para Mateus. Amigos, a Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos por 40 autores diferentes, muitos dos quais não se conheceram uns aos outros. E eles eram de todas as classes sociais. Alguns eram reis, outros eram profetas, outros pescadores, poetas e pastores. No entanto, mesmo com um grande período de tempo e diversidade de personagens, a Bíblia está em total acordo. Aqui está a pergunta que eu tive que me perguntar. À luz de todas essas evidências, eu realmente utilizo este livro como mapa infalível da minha vida? Que desculpa eu tenho? É possível que nós estejamos em perigos de confiar nas palavras dos homens acima da palavra de Deus. É possível que nós tenhamos deixado de ser o povo do livro, o povo da Bíblia, para ser simplesmente pessoas de boca para fora. Pessoas que conhecem a palavra, mas que não vivem os seus ensinos. Este livro não vai morrer. Onde você tem colocado a sua fé? Será que tem colocado na verdadeira palavra de Deus? O notável infiel francês Voltaire morreu em 1778. Ele fez seu trabalho de vida erradicar o cristianismo.
E pouco antes de morrer, ele previu que no prazo de 100 anos, após a sua morte, o cristianismo seria extinto. Mas, em uma das maiores ironias da história, após cerca de 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a sua casa e usou a sua própria tipografia para imprimir dezenas de Bíblias. Isaías 40, versículo 8, diz o seguinte: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você vai permanecer com ela? Ela permanecerá para sempre. A palavra de Deus é o mapa, é o guia. Você pode confiar nela. Hoje você quer dizer a Jesus: eu confio na tua palavra e quero seguir todos os seus caminhos. Ao fazer isto, vamos fazer uma oração juntos. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que tem sobrevivido séculos e que continua a permanecer um guia para as nossas vidas. Que diariamente nós possamos colocar a nossa fé na tua santa e divina palavra. Pois te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar consigo. Não se esqueça de estar conosco na próxima semana. E até lá, lembre-se, o que está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.